23, o Novo Dia já está de volta, trazendo também Boris Casoy e Fernando Molica, que agora vão falar sobre o resultado da reunião do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, com secretários estaduais da Fazenda, que estiveram juntos ontem para discutir aquela proposta de criação de um teto para a cobrança de ICMS. Os estados dizem que vão perder uma dinheirama, bilhões de reais em arrecadação. Rodrigo Pacheco tem procurado um consenso com os estados antes de levar o texto que foi aprovado pela Câmara para o plenário do Senado, que ele pretende fazer até o fim do mês que vem. Junho, que começa amanhã, aliás, e afirmou, depois dessa reunião, que há uma expectativa por manter o congelamento do ICMS até o fim do ano. Pacheco não vai levar esse assunto para as comissões. Ele quer levar direto para o plenário, exatamente para resolver a parada antes do recesso parlamentar. Então eu acredito que é algo que no decorrer agora do mês de junho a gente tenha como definido para poder a maioria do Senado se pronunciar em relação a esse projeto que se soma à Lei Complementar 192, ao PL 1472, ambos aprovados pelo Senado Federal, um deles também já aprovado na Câmara dos Deputados. Por isso, esse é o intuito geral de um trabalho coletivo para darmos respostas à sociedade, aos consumidores, em relação a esse aumento do preço dos combustíveis que deve obrigatoriamente ser contido. Muito bem, esse foi Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, presidente também do Congresso Nacional, depois do encontro que ele teve ontem com os secretários de Fazenda, Molica e Boris, já aqui para repercutir essas falas do senador. Molica, congelamento de ICMS, foi a proposta que passou na Câmara, é a que vai agora para a discussão no Senado. Ontem, Rodrigo Pacheco ouviu uma contrapartida aí dos secretários de Fazenda. Neste momento de guerra, de movimentação do preço do barril do petróleo num cenário internacional, é o congelamento do ICMS o projeto que a gente precisa para fazer o preço do combustível realmente baixar nas bombas, hein, Molica? Mais ou menos, né? O congelamento está em vigor desde novembro por uma iniciativa dos estados. Então, desde novembro, que o ICMS cobrado de combustíveis não é aumentado. Isso por uma decisão dos estados. E isso não foi suficiente para baixar o preço dos combustíveis, que você pegou o patamar de novembro. Mas tem sido suficiente para não aumentar ainda mais o preço dos combustíveis. Esses aumentos que têm ocorrido são de responsabilidade das próprias refinarias, da Petrobras, do preço internacional do petróleo. Só para a gente ter uma ideia, outro dia eu conversei com o ex-secretário de Fazenda aqui do Rio, Luiz Cláudio Carvalho. Ele falou que, foi a semana passada, que por conta desse congelamento, né, autodeclarado, né, decidido pelos estados, o estado do Rio de Janeiro está deixando de receber 34 centavos por litro de gasolina. Então, só por conta desse congelamento. Então, se não houvesse esse congelamento que está em vigor desde novembro, a gasolina no Rio, que já está por volta de R$ 7,80, o preço médio, estaria com preço ainda maior, estaria pelo menos 34 centavos mais caro. E o Rio cobra um percentual muito alto de ICMS da gasolina, em torno de 34%. Enfim, então essa é uma questão. O que agora, o que foi aprovado pela Câmara e foi para o Senado, é uma limitação, criar limitar no tal ICMS modal, que seria, na maioria dos estados, 17%, no Rio e alguns outros estados em 18%, que seria o teto que poderia ser cobrado de energia elétrica, comunicações e combustíveis. Isso forçaria uma redução do ICMS sobre a gasolina, geraria, como citei há pouco, o Rio de Janeiro chega a cobrar 34% de ICMS, teria que passar para 18%, mas não mexeria com o diesel. Isso é importante frisar. O diesel, o preço médio, o valor, a alíquota média do diesel no Brasil inteiro hoje está em torno de 13,8%, menos de 14%. Então não haveria mudança no valor do diesel. E o diesel é o mais importante. O diesel, afinal de contas, é usado no transporte público, o diesel é usado, é o que movimenta os caminhões, é o que gera, a inflação do diesel gera aumentos em praticamente todos os outros produtos. Então essa é a questão que está sendo discutida agora.
né? Haveria até no limite o risco de você controlar o ICMS da gasolina e os estados compensarem dando algum aumento no diesel, porque haveria uma margem de aumento nisso. O Rio de Janeiro, por exemplo, cobra 12% de ICMS sobre o diesel, poderia cobrar até 18% caso esse projeto de lei seja adotado. Mas, enfim, é uma discussão. E os estados têm razão quando eles cobram uma maior participação do governo federal nessa história. O governo federal só abriu mão de 1% da sua arrecadação de impostos ao congelar ou até eliminar temporariamente o recebimento de impostos federais sobre os combustíveis. Isso impacta em 1% o caixa do governo federal. Já o ICMS dos combustíveis respondem por 15% da arrecadação dos estados. É uma diferença muito grande. E o Estado e o governo federal têm recebido muito dinheiro da Petrobras. Tem uma matéria aqui no nosso site da CNN, feita pela nossa colega Pauline Almeida, que mostra que de 2020 para cá, os repasses da Petrobras, dividendos da Petrobras ao governo federal, aumentaram 1000%. Então também o caixa do governo também foi abarrotado. O governo federal também foi beneficiado por esse aumento no preço dos combustíveis, já que ele quer cobrar dos governos dos estados, ele também pode dar uma parcela um pouco maior, fazer um pouquinho mais de sacrifício. É com vocês. Valeu, Molíca.